Então, bom dia a todos. Peraí, começou a gravar. Tá gravando. Então, bom dia a todos. É um orgulho imenso ser convidado por essas duas mulheres artistas maravilhosas para fazer essa live aqui pelo meu espaço Latente, que é um espaço que eu criei durante a pandemia para falar sobre fotografia, convidar essas pessoas maravilhosas para fazer os meus cursos, para mostrar trabalhos. Então, é, sejam muito bem-vindos, é uma honra para mim estar nessa mediação. Então, eu vou começar vou fazer uma leve apresentação, né, das duas super gatas. Então, tem é, a Ângela Berlinde, que é a nossa curadora convidada, e reside na cidade do Porto, né, Portugal. É artista, fotógrafa, professora, né, e mais um monte Obrigada. de coisa, né, Ângela? Obrigada, Marian. Ama Obrigada. o Brasil, está sempre aqui com a gente, inclusive faz trabalhos sobre a nossa Amazônia, que tem os livros maravilhosos, né, que eu recomendo que conheçam, né, que tem esse trabalho já há alguns anos com o nosso país. É, e a Fernanda, né, que a Fernanda é difícil de eu falar, porque é uma relação da vida e da arte de muitos anos. A gente se conheceu no século passado, e a gente tem essa parceria de estar sempre com a foto e com a vida junto, né? Inclusive a gente chama de Madame por um episódio que a gente teve juntas, que nós duas nos chamamos de Madame, e a Madame é artista, fotógrafa, também videomaker, né? E tá sempre aí também retratista maravilhosa, então também tem muitas habilidades a Madame, difícil de falar também de tanta coisa. As duas são mulheres que fazem muito, então é difícil de resumir. E, e gostaria de começar perguntando para vocês como que, da memória de vocês, como que a fotografia entrou na vida de vocês. Pode começar, se você quiser, Ângela, que é a convidada, tenha. Bom, Marian, muito obrigada pela apresentação. É realmente muito bonito, não é? Estarmos aqui num diálogo triangular, porque realmente há muito que nos conhecemos e, de facto, nos percursos da fotografia que sempre se cruzam com os da vida. E quando a Fernanda me questionou sobre a oportunidade de fazer uma curadoria, eu achei que já parecia tarde nunca termos feito assim algo juntas, porque trabalhamos em muitos campos, não é? No campo da educação, realizamos alguns workshops, inclusivamente também no teu espaço, Marion. Então, na verdade, são tantas os ramos e a ramificação das nossas ações que, que atuar desta forma tão, às vezes tão clássica, que era a exposição de um grande, quase 3 décadas, um pouco mais, da Fernanda Chimal, para mim era assustador ao mesmo tempo quanto e também quanto comovente. Por isso, enfim, agradeço, não é, esta oportunidade e ao mesmo tempo estarmos a falar um pouco sobre isso. Agora, sobre a tua pergunta, eu comecei em fotografia muito cedo, já na altura. O meu pai tinha uma câmara fotográfica, essa é sempre a questão, e eu era muito curiosa sobre isso, sobre a oportunidade de usar a técnica para poder captar um pouco, observar o mundo. E eu sentia que nessa observação eu registava sempre, fazia quase uma espécie de jogo, porque só registava o que eu queria, né? Só guardava o que não queria e registava para mais tarde a memória. Então, esse jogo sempre me captou e ao longo da minha vida, enquanto professora também, enquanto outra artista, sempre fui usando a câmara fotográfica como a minha principal forma de comunicar. E, portanto, começou por aí, não é? Começou um bocadinho por aí. Comecei depois mais ativamente, já mais tarde, com cerca de 20 anos, e aí já de uma maneira mais consciente e mais metódica. Mas obrigada pela pergunta. E você, Fernanda, como é que você começou na fotografia? Bem, primeiro eu quero agradecer vocês duas, né, as amigas maravilhosas, profissionais que eu admiro muito, né, de
longo tempo, são parceiras, eu posso dizer que são as parceiras, grandes parceiras. E acho muito legal essa conexão intercontinental, né? E tá cada uma num lugar, eu acho muito bacana. Especialmente porque eu estou aqui no sul do mundo e isso me faz estar conectada com todos. Queria também agradecer, antes de tudo, a Galeria Estúdio C, que é quem realizou essa exposição e colocou toda a pilha e todo esse incentivo para que ela acontecesse, ainda ontem, Melodias ao Vento, e ao DEMAI, o espaço, a Galeria de Arte DEMAI, que é num lugar incrível de Porto Alegre, quase no jardim da minha casa, nos altos do Moinhos de Vento, e é maravilhoso poder estar expondo nesse espaço. Mais especial ainda é a Ângela Berlinde ter aceitado esse convite de fazer a curadoria desse trabalho, porque quando decidimos, vamos encarar, vai ser 35 anos, e as galeristas, a Olga e a Maria, me colocaram a necessidade de ter uma curadora, e imediatamente eu tive a Ângela como uma referência, e obrigado por aceitar, Ângela, né? Enorme prazer, uma enorme alegria. E, Mário, você, obrigado por nos receber aqui no Espaço Latente, e para essa conversa, né, que é longa. Que é longa, não digo, mas assim, que pode ser animada, que pode contar muitas histórias. Então, eu comecei na fotografia por amor, sempre por amor. E é o que traz, assim, até hoje, o que quando eu me dei conta que eu queria ser fotógrafa, foi na faculdade, no curso de comunicação, que eu tinha um colega que era cineasta e eu admirava muito as ideias dele, e para fazer par com o cineasta, virei fotógrafa. Isso foi só o começo, foi um start, porque a arte esteve sempre na minha vida, desde sempre. E emocionalmente também, teve um episódio familiar que o álbum de casamento dos meus pais foi todo rasgado, e era um álbum que eu gostava muito de olhar. Então, eu tinha muito essa coisa da fotografia que foi rompida, assim. Então, também tem um lado doloroso, que ele anda comigo sempre, né? O meu pai morreu no dia da fotografia, então não posso desconsiderar isso. Então, eu acho que a fotografia ela está comigo por amor. Peraí que eu perdi a página aqui, onde é que eu estava? Eu estava tentando fazer um negócio aqui de passar ao vivo. Peraí. Voltei para vocês, desculpa. Olha, então agora só as amigas, agora entrou a Mata. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre então, super interessante as histórias das memórias, né? São sempre muito legais a gente entender como é que entraram na fotografia. E a próxima pergunta que eu vou fazer, eu sei que nós estamos aqui, né? Eu até esqueci de falar no começo, que é para falar sobre a exposição da Fernanda, que ainda ontem, né? Melodias ao Vento, que é um nome já dá uma live inteira, né? Esse nome maravilhoso, e depois vamos falar sobre isso. E a exposição está em cartaz no DEMAI, a Galeria do DEMAI em Porto Alegre, até 14 de outubro. Então, ao longo da live, a gente vai dando mais informações. Então, eu gostaria de fazer a segunda pergunta, que é como que vocês duas se conheceram, porque vocês, assim, dá para ver pelos videozinhos que a Madame postou, que existe toda assim uma história entre vocês, lugares que vocês foram, afinidades, assim, como começou toda essa relação super bonita entre vocês duas? Ângela, tu? É tão bonita a questão, porque eu acho que nós sempre atuamos por osmose, né? Sempre fomos atraídas por alguma coisa próxima, e eu acho que nós já éramos amigas antes de o sermos presencialmente, né? Éramos amigas já no online, então
e parece que já foi há um século passado. E então antes disso já nos trocávamos, já nos curtíamos, já nos seguíamos. E então quando surgiu a oportunidade de eu visitar o sul do Brasil, então para mim fui eu a primeira a dirigir-me ao sul, eu acho que foi isso que aconteceu. E de imediato procurei a Chimal, que me acolheu, e foi lindo, porque parecia que já tínhamos uma amizade de longa data. E desde então nunca mais nos largamos, não é? Sempre procuramos estabelecer ou então marcar os nossos próximos encontros com o próximo evento da fotografia. Então sempre havia, as nossas viagens eram sempre, e os nossos encontros eram sempre marcados por fotografia, não só atividades fotográficas, como também sempre que estávamos juntas, era já um acontecimento, porque também nós nos fotografávamos uma à outra, era assim algo muito também de marcante, algo muito intuitivo e espontâneo, e por isso a nossa história é também um retrato, não é? Podemos dizer que é um retrato fotográfico, e havemos um dia de fazer a nossa exposição só dos nossos retratos, quem sabe um dueto, porque de facto há essa, eu sou do norte de Portugal, a chamada do sul, então isso é tão muito bonito, não é? De que forma é que os extremos também se procuram, e tive também a grande honra de receber a Chimal aqui em Portugal em 2016, a propósito de uma obra que ela apresentou dos retratos do rock. Então foi para mim uma grande surpresa quando ela me acolheu com a grande novidade que estava em Portugal, dizendo-me, olha, acabei de chegar. E foi uma grande surpresa, e desde aí tudo tem sido muito natural, a gente se encontra em vários lugares, desde o Nordeste, o Rio de Janeiro, enfim, própria Colômbia, nós fomos trocando muitos desafios, não só eu enquanto curadora, a Nanda também, ora enquanto formadora, enquanto artista, sempre em várias facetas nos fomos encontrando. Por isso a ideia de pensar num ainda ontem é como quando olhamos para trás, parece que ainda está tudo muito vivo, tudo o que aconteceu, mas já passou há algum tempo, e as memórias nos ajudam, não é? A reviver e a recordar, e por isso é muito bonito este encontro, não é? Perceber essa troca. E 35 anos é muita coisa, é uma expressão divina, não é? Também, e estar cúmplice desta pequena linha do tempo da Fernanda é qualquer coisa de misterioso e divino, e por isso o próprio título é também mágico, não é? Tem essa ideia de estarmos sempre no ontem, não é? Ainda ontem, mas há uma coisa que é o vento que passa para destruir ou para revirar o nosso presente. Então daí esta possibilidade de trabalhar e esta alegria de estar juntamente com a Fernanda. Bem, eu lembro, outro dia eu estava revivendo isso aí, vendo como que foi que a gente tinha se conhecido, e eu lembro que no Facebook eu vi uma exposição da Ângela no Parque Lage, que tinha relações com fotopinturas. Eu recém tinha estado no Nordeste e aquilo foi muito imã, assim. Eu não cheguei a visitar a exposição, mas a gente trocou alguma conversa pelo Facebook. E aí eu soube que ela vinha fazer as leituras de portfólio do Festifoto. Disse, não, vou ler portfólio com essa mulher. E foi o primeiro contato que a gente teve, aí a gente já saiu juntas e foi legal, e tinha uma turma maior, estava a Verônica, quem mais estava, a Ângela, naquele festival? A Mônica Maia, e aí a mulherada se sentiu empoderada junta, né? Foi muito bom e forte, né? Sentimos-nos empoderadas. Sim, o festival foi uma festa, e aí a gente acabou já se encontrando num outro momento, que eu não sei se foi no Uruguai ou se foi no próprio Braga, que aí teve a convocatória, a Ângela, né, disse, não, tu tem que ir. Não, na primeira convocatória eu me inscrevi com Desordem, só que tinha que ser presencial e eu não não seria presencial. E daí, na segunda convocatória, no ano seguinte, eu me organizei para ir e fui a Braga, que foi maravilhoso, estava cheio de brasileiros lá, e foi muito bom encontrar outras pessoas e falar
mostrar o trabalho em outras línguas e ver como que era o desafio de mostrar, né, o trabalho em outra língua e com tantos outros fotógrafos de outros lugares. O festival simplesmente foi maravilhoso, o Encontros da Imagem. E estava lá o José Diniz, o Tiago Santana, o Eugênio Sávio, a Rochelle Zandavalli, eram super parceiros e pessoas próximas, assim, que tinha muitas outras pessoas. Aí nesse lugar, então assim foi isso. Aí depois nisso a gente começou a amarrar uma coisa na outra. A Ângela veio para o Brasil. Nem sei mais, Ângela, daí eu A perdi gente um já perdeu pouco. A o gente se nome. encontrou no Uruguai, aí começamos a marcar no Rio, em Fortaleza. O Foto em Pauta era sempre um grande desafio para encontro. Sem falar em Tiradentes, que esse sim, né? Tiradentes era sempre mágico e era impossível deixar passar um festival sem que estivéssemos unidas e fazíamos sempre on the road, sozinhas pela estrada, íamos aproveitando também, não é? A nossa história é também uma história de trânsito, não é? Sempre nos deixávamos seguir em trânsito, em viagem, muitas vezes assim aconteceu. Portanto, é uma vida repleta de muitos encontros e muitos afetos e por isso há muito amor envolvido, né? Quando a Fernanda fala do amor que a aproxima, mas é também amor ao outro e a maneira como ela se dedica, não é? Como sempre se dedicou à fotografia e, portanto, eu tenho esse amor em comum, foi fácil, era uma chama juntos, nós estávamos muito imbuídos daquilo e com muito compromisso, não é? Sobre aquilo que queríamos fazer. E isso aproximou-nos muito, não é? Traz-nos muita empatia, que depois foi reforçando, não é? A nível pessoal, numa bonita amizade muito forte. E junto a Marion também, que eu acho que é muito bonito falar sobre isso, e a Marion partilhou muitos destes encontros, não é? Vocês já se encontram há muito, mas eu acabei também por adotar a Marion como amiga da Fernanda e por aí vai, não é? E a gente tem seguido o nosso encontro e a nossa amizade de uma maneira nem sempre tão próximas. Agora com a pandemia foi complicado e ainda não nos encontramos pós-pandemia, o que é difícil, mas sinto que estamos sempre unidas e que estaremos sempre, e é muito, muito bom ter esse sentimento, não é? Move, as barreiras físicas não importam, né? Importa o Não, coração próximo. E não. então, já juntando com o que vocês estão falando, então assim, vocês têm também todo um namoro com o trabalho. Vocês identificam que o trabalho de vocês tem alguma pegada similar quando se trata da fotografia, da expressão, e como que surgiu essa ideia da exposição e da Ângela como curadora? Nanda, agora és tu. Eu não sei se a gente tem algo similar. A Ângela trabalha de um modo livre, poético, eu tenho uma coisa mais assim, sistemática, e acho que as imagens elas se aproximam na sua, como é que se diz? Elas são imagens que às vezes são fortes, mas às vezes elas são também sutis. E Concordo, acho que a sutileza é isso, acho que sim. Embora sejam de alguma forma diferentes, não é? No tema, na direção para onde vai o olhar, mas há ali uma carga poética que se aproxima, sim, podemos falar sobre isso. Sim, na forma narrativa também, né? A Ângela tem um estilo muito próprio, enfim. E a continuação da pergunta, como surgiu a exposição, é isso? Foi um Como convite surgiu da essa galeria. parceria da exposição, né? Então, foi um convite da Galeria Estúdio C para ocupar aquele espaço da Galeria de Arte Demai, que é um espaço enorme. E eu já, desde o ano passado, eu queria muito fazer uma retrospectiva desse trabalho, dos trabalhos que eu fiz, né, durante a vida, enfim. São trabalhos muito diferentes. E a galeria em si teve muita necessidade de ter uma curadoria. E
Nossa, eu convidar a Ângela é uma coisa maravilhosa, mas é uma, como é que eu me sinto astuta, né, de convidar a Ângela, porque ela tem uma trajetória tão assim grande, ampla, admirável, e eu me sinto assim naif nessa presença. E aí, mas eu convidei e ela aceitou. Com muito gosto, porque eu tinha muito interesse há muito de mergulhar na obra da Fernanda. Então esse mergulho, tendo a oportunidade de mergulhar e perceber como é que ambas as séries poderiam conversar, e se ao mesmo tempo eram séries que eram muito divididas, muito marcadas pelas suas fronteiras, neste espaço de Dimai foi muito bom, porque o jogo expográfico, e isto é uma coisa muito da Fernanda e também de quem fez a expografia, que foi assim um pouco híbrida, né? Mas o que foi bonito perceber é que o trabalho dela ele é fluido, é um trabalho que respira, as séries respiram muito entre elas. Então eu acho muito bonito perceber o quanto a obra, apesar de ter essa verdade documental e o trabalho da Fernanda ter muito vínculo daquilo que passou em Porto Alegre, com todas as suas gerações, tem essa verdade documental, mas tem uma carga que me trouxe muito a pensar que é um trabalho muito ambíguo, porque ele está continuamente presente, continuamente presente. Então é como se fosse o ontem que está constantemente ali a reverberar. E a palavra o ainda ontem, a frase ainda ontem, traz essa força, né? A Shimala é um pouco este enigma, ela própria é um enigma, ela, enquanto pessoa, enquanto enigma nessa inspiração, nessa maneira tão poética de atuar, de ser, de se relacionar, e a obra é totalmente esse espelho, esse reflexo. E por isso é que eu olho para a obra e ela está sempre viva, não é? É uma obra muito quase cartográfica, não é? E pura. E portanto parece que entretanto nada passou. A obra traz-nos essa esperança de que algo é seguro. E por isso é nestes momentos tão turbulentos, não é? O segurar este ontem era quase um statement, um ato de resistência, um ato de amor. Então, já daí juntando a próxima pergunta, que você já começou a falar um pouco, falar sobre essa curadoria, né, sobre como que você pensou, né, entrou nessa obra que você já acabou de falar um pouco, mas assim, sobre o que a Fernanda fala, né? O que é assim, o que você poderia dizer assim sobre você já disse no texto, que depois até vou trazer um pedacinho do texto que eu acho muito lindo aqui, né? Até vou separar esse pedaço que eu peguei que fala isso, né? Nessa travessia, vemos o que vem os olhos de Fernanda Chemali e adentramos no seu universo tentando decifrar os códigos visuais da obra, ao convocar um estilo único e inimitável de uma artista em constante metamorfose, né? Então, você tem essa coisa do ontem, mas tem essa coisa do presente, né, no trabalho da Fernanda, que eu acho que ele tem uma... Quando eu olho muitas coisas por causa das cores, por causa dos momentos, eu acho que ele tem uma instantaneidade para mim, o trabalho, que eu acho que talvez isso que deixe ele pulsante e vivo, né? Porque ele tem esse... Parece que cada foto tem uma coisa viva assim nela, mas ao mesmo tempo traz essa coisa do apego ao ontem, que a Fernanda adora em brechó, adora as coisas antigas, mas tem essa instantaneidade do trabalho, né? Então não sei se é a isso que você se refere na metamorfose ambulante, ou Sim. o que você poderia falar sobre isso, e como foi adentrar nesse trabalho apesar de ser uma obra da mesma autora, tem trabalhos muito distantes um do outro, um que é muito retrato, o outro que é mais minimalista. Então, a gente tem obras assim que são bastante séries diferentes. Então, também a curiosidade como que você se viu para organizar esse acervo com tanta variedade. Ai, é tão bonita a questão. Obrigada, é uma ótima questão. E que Mário, tu disseste muito bem, ela se reinventa, não é? E o trabalho, quando ele tem esse toque de que parece que está vivo, é quase como sendo uma tela de óleo. Ela nunca envelhece, ela está sempre gritante, sempre pulsante. E esse pulsar é muito bom, porque bom nesse sentido que
o trabalho dela circula também quase como batimentos, tem um ritmo musical, tem esta linguagem que se mistura numa harmonia muito interessante, né, de várias linguagens, né? Desde a pintura, muitos retratos parecem quase picturais, outros parecem de música. Enfim, eu acho que esta capacidade dela se imbuir neste passado, e por isso aqui a referência aos brechós, eu acho isso interessante, porque um brechó ele é mais do que isso, né? É mais do que apenas um conjunto de objetos velhos, antigos. É um lugar, quase um universo de múltiplas vozes, não é? De múltiplos tempos, de múltiplas vivências, de muitas histórias. Então a Fernanda é essa mulher inquieta que circula, né, neste jogo, mas eternamente moderna. Essa eternamente moderna ela reinventa o passado para lhe dar outra roupagem. E por isso é que o trabalho é mesmo traz essa magia, quase uma espécie de magia de enfeitiçar, de nos enfeitiçar, né? E que é também um pouco aquilo que é Chimal, não é? A maneira de ser dela, de feiticeira, no sentido bom, bonito, e que mostra tantos mundos, e por isso eu falo muito das criaturas terráqueas, constelares, a desordem, as entreperspectivas. Tudo isso são trabalhos muito desiguais, mas são trabalhos que no fundo se tocam, não é? Nesta dança tão melódica, daí as melodias, não é? É muito melódico, é muito intimamente marca Fernanda Chimal, não há dúvida que ela tem que é um território muito indecifrável, não é? E é muito fácil perceber se aquela imagem foi captada ou não pela Fernanda Chimal. Ela tem um estilo muito, muito vincado. E é bom. Que legal, obrigada. E como que foi para a organização dessa exposição, né? Tanto quanto para você já tinha as séries que já são bem separadas, mas como que você pensou a curadoria? E eu também tenho uma curiosidade assim dessa curadoria internacional, né? Onde uma está lá, outra está cá, que deve ter sido praticamente toda online. Como é que vocês fizeram a escolha das imagens, a edição, os grupos, a expografia do lugar? Como é que vocês trabalharam com essa coisa totalmente online? Eu gostaria de dizer que começa tudo no caos, mas que de repente a dança foi-se fazendo. E o facto de eu conhecer já o trabalho com alguma, ao mesmo tanto distante como proximamente, ajudou a entender isso. E depois há muita o lado intuitivo da Fernanda. Ela foi muitas vezes ao espaço, e ela, num preciso momento, ela fez alterações que foram muito importantes, e essas alterações elas marcam também os rasgos, ou seja, quase conseguimos decidir o que era um fundo, o que era realmente mais importante, dizer é isto que vamos assumir. Mas na altura certa ela foi fazendo aqui e acolá algumas alterações, incluímos imagens grandes que era necessário também trazer essa força visual, e há imagens de instalação, por exemplo, a Rua Suspensa, que abre a exposição, que foi uma decisão muito importante, e que aproxima o espectador. Mas enfim, acho que a Nana gostaria muito de falar sobre isso, porque é muito da intuição. E ela ia falando, ia mandando, íamos falando em áudio, íamos falando em mensagens, e portanto também traz essa comunicação. Nós já éramos também uma exposição viva, não é? Falarmos da exposição já éramos estava muito viva, muito na imaginação, mas era real. E eu tive essa perfeita noção de que o espaço era muito grande, era um grande desafio, mas também ela estava muito bem acompanhada, uma equipa que a segurou bem, mas ela foi muito forte, né? Segurou bem a onda. Parabéns, Fernanda, por levar avante este enigma. Estamos quase a chegar, estamos a chegar ao fim, não é? Um fim da exposição que se adivinha, mas ainda assim a gente vê diariamente o quanto a Fernanda colocou energia nesta exposição, e é um capítulo que se fecha com chave de ouro. Fala um pouco também, então, Fernanda, como é que foi, assim, para a pessoa que vai visitar a exposição, como é que é pensado o percurso da pessoa na exposição?
Então, está sendo um retorno maravilhoso dos espectadores. Tem obras que são instalações, que hoje é mais tranquilo, as pessoas recebem melhor, mas às vezes no momento que elas foram criadas não foram muito compreendidos, então me sinto mais à vontade hoje de apresentar todos esses trabalhos, e muitos deles eles criaram desafios sempre com o espectador. A questão do desafio para o espectador ela é constante, eu acho que ela vai continuar, talvez seja uma das maiores marcas do meu trabalho, seja isso. Essa conversa, esse diálogo. E essa coisa documental que a Anja falou é muito forte também, mas ela é disfarçada, porque todo mundo pensa assim, ai, tu tratou, não, tu manipulou as imagens. E eu nunca manipulo imagem assim nesse sentido, a não ser para melhorar um retrato, um fundo, uma coisa, né? Uma lâmpada no lugar errado, uma garrafa de água. Esse é o tipo de manipulação que eu faço, mas nas obras, elas são referencial real, que eu chamo. Então, esse percurso, ele entra nessa rua suspensa que a Ângela fala, que é um trabalho documental, e sobre a Travessa Venezianos, que é uma rua tombada de Porto Alegre, do município. O espaço da exposição é um espaço municipal, e essa instalação era uma instalação mais complexa para montar, mas eu queria que ela fosse a entrada de todo o trabalho, que o espectador pudesse entrar nessa rua, e ao entrar nessa rua suspensa, ele entra em todos esses universos ali, que são muitos, né? E aí cada um vai ter suas preferências. Se o espectador segue reto, se ele vai adiante, ele encontra o mais contemporâneo da minha produção, que é os trabalhos com celular, a apropriação com Google Maps, e a obra manipulável do Diário de Memórias, que o espectador tem a possibilidade de construir a própria narrativa. Para o lado esquerdo, ele vai para o corredor do rock, que eu chamo Rock em Quatro Tempos, e esse rock ele fala da Lori Finocchiaro, que é a musicista, que morreu de AIDS em 93 e teve um trabalho muito forte, foi minha parceira, companheira, amiga de trabalho, e nesse período ela ganha um destaque, esse trabalho da Lori Finocchiaro, com esse tecido enorme que foi produzido para a exposição realizada no ano passado na Casa Mário Quintana, com a curadoria da Joana Alencastro. Ela fez um retrato da Lori em roxo, que ela é uma cor forte para a Lori, ela tinha uma mecha roxa, e ela tem aquela coisa da transmutação. E a Ângela disse, tu tem que ter um pano enorme, tu tem que ter uma coisa, um pano, uma imagem grande. E eu trabalhei o tempo todo com material pronto. Eu costumo manter as exposições inteiras e não desmancho elas. Então, eu copiei muito pouca coisa, que foi o que a Entre Perspectivas foi a única coisa copiada, e o resto era todo material de acervo. Então, esse acervo era do Ricardinho, filho da Lori, e ali ficou muito bem, foi uma super sacada, e convite dessa... Como é que era o nome da exposição? Era Você Vai Ser Obrigado a Me Escutar. Então, é mais uma camada que acaba entrando na exposição o conteúdo da Lori, do Quindim. E aí segue adiante, aí ali eu tenho o livro, Tempo de Rock e Luz, que foi uma retrospectiva do rock, ainda em negativo, filme. Então, o livro está ali, nessa entrada desse corredor. E, de um lado, eu coloquei o Tempo de Rock e Luz, só as imagens de shows, em preto e branco. Comecei a sentir essas necessidades, e aí ia consultando a Ângela, disse, Ângela, acho que eu só vou botar preto e branco aqui. Uma coisa instintiva mesmo. E do outro lado, que eram 4 colunas, foi o Retratos Clássicos do Rock Gaúcho,
Eu preciso lembrar que todas as imagens, elas são muitas imagens, são muitos artistas, e é como se fosse uma cartografia. Então, tive que escolher figuras que tinham expressividade nos retratos, mas elas também tinham expressividade na história das captações da minha memória. Então, foi o Vander Wildner, que é um artista que eu fotografo há 30 anos, e ele é um dos que mais tem fotos ali, porque tem fotos no show, tem fotos nos retratos, tem fotos no Desordem. Ele faz o louco do Desordem. Então, no meio veio o Miranda e o Júpiter, que já tinham morrido, e cercando eles o Educar, que também é uma figura super importante na música, que eu admiro demais. Então, foram essas 4 figuras escolhidas de costa para tudo, porque eram figuras muito fortes, e eu queria, então, dar espaço para as outras coisas. E aí, então, nos outros corredores seguintes, tem Elefante, Cidade, Serpente, que é o livro, e quando volta é o Rastros Deus, que são os retratos. Tem o retrato da Mária, da série Face a Face, Fotógrafos Revelados. É uma tenda que ela constrói, na qual eu já tive várias vezes nessa tenda. Eu sou freguesa dessa tenda. E tenho retratos maravilhosos ali, também dá para, né, fazer uma pequena exposição. Então, a coisa dos retratos é muito estimulada entre eu e os meus colegas, meus amigos. Então, acho que eu ter uma foto da Maren Starosta, eu acho super importante, né? Um retrato da Angela Berlinde, ou... né? E eu tenho do lado da Maren o Eduardo Wagner, que também formou uma tenda num tempo antes. Então, elas têm esse tempo de diferença. Então, volta o Rastros Deus, e no último corredor, que foi essa transformação que a gente fez, é o Desordem, que entra num bloco só, que são fotos maiores, e são personagens, eles estão lado a lado, eles têm o mesmo tipo de enquadramento, e o público ficou muito impactado com aquela montagem ali do Desordem. E no final tem o Mobile, que foi então feito numa curadoria da Marian no Ateliê da Imagem, quando a gente levou o Desordem para lá, para a galeria do Ateliê da Imagem. E aí, eu não sei se eu falei tudo. Não falei do Entre Perspectivas, que é na entrada, falei tudo. E eu queria te perguntar que agora você tem várias... tá, legal mostrar um pouco aí a gente está vendo um pouco as fotos da exposição, né? Na verdade, no Ateliê da Imagem, essa aqui. Ateliê da Imagem, que foi aqui quando a gente fez juntas, que ficou muito linda. E aí, nesse caso, consegui fazer uma associação dos poemas com as fotos, que o Desordem é um livro de poemas e fotos construído com a Gisela Rodrigues, com curadoria com produção da Liege Biasotto. E esses livros eles foram sempre feitos pelo designer Flávio Wilde. Elefante, Cidade, Serpente, Tempo de Rock Luz e Desordem. Aí, então, o Desordem em vários lugares, em Fortaleza, na Galeria Tina Zápoli, enfim. Legal, bem legal. Quer acrescentar alguma coisa no trajeto da exposição, Ângela? Queres dizer alguma coisa? Está sem o áudio. Bom, eu acho que agora vão-se abrir outras oportunidades, não é? Quando decidimos dar uma espécie de amarrar a exposição, todo este conjunto, ele ganha outra inesperada força, e acredito que vão haver outras evoluções, não é? Outros trânsitos possíveis para o ainda ontem. No entanto, talvez dizer que a exposição, por exemplo, os retratos, Desordem, continuam a ser aquilo que talvez ainda se segura mais. Quando eu digo assim, ainda é aquilo que as pessoas de imediato identificam à Fernanda, e ela de alguma maneira aceita isso.
e que sinto que há muitos segredos por contar ainda na obra dela e que é bom nós abrirmos espaço para essa transfiguração, essa mutação. Era talvez isso que eu queria dizer, mas sim, haverá muito espaço para o futuro no próximo, para esta exposição. Acredito que há muitas oportunidades. Vai abrir muitos caminhos, né? Inclusive fazer quem sabe um livro, né, da obra toda seria bem interessante. Sem Mas dúvida. que uma hora, assim, as exposições devem virar livros, né? Que delas ficam consagradas e você tem aquele museu ambulante, né? Então, né, nessa ideia da exposição ou do museu ambulante. E eu gostaria agora, para finalizar, perguntar a Fernanda, também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Se quiser, pode botar aqui no chat. É, é, e perguntar, que a Fernanda também organizou várias visitas guiadas nessa semana, inclusive na semana que vem, que eu estarei em Porto Alegre, estaremos fazendo uma juntas no dia 12, e hoje inicia, né, com Alexandre Santos, se eu não estou errada, é hoje, né, Fernanda? Olha, a gente já teve com a Paola Oliveira e com o Quindim, o Já Ricardo tiveram Cordeiro. uma, achei que iniciava hoje, Já desculpa. tivemos com o Carlos Carvalho, o diretor do Fast Foto, que foi curador da exposição Rastros Deus. Hoje é o Alexandre Santos, que ele escreveu o título do Face e do... esqueci de falar do Face, tem muita coisa ainda. Mas, enfim... E aí eu ia perguntar isso, essa ideia da visita guiada, sempre com uma pessoa acompanhando, como que é essa ideia, já que já aconteceu, você pode me dizer então como tem sido, que é interessante essa ideia de circular as pessoas pela exposição em várias visitas diferentes, achei isso muito bacana e inovador, então gostaria de... que bacana! Eu estou achando muito legal esses encontros, né? Porque são reencontros. E a gente hoje pode ver o trabalho de forma diferente, a gente construiu com essas coisas no passado, vivemos outras coisas, e é bom também refletir sobre aquilo que aconteceu, como foram esses encontros, né? Quando foi a exposição Rastros Deus, por exemplo, que foi essa visita, também uma retrospectiva com retratos de fotógrafos amigos, e aí entrar no universo do próprio Festifoto, na história do Carlos Carvalho, como entrou a fotografia em Porto Alegre, como entrou a fotografia em Porto Alegre, não, como o festival começou em Porto Alegre, como eu sempre apoiei esse festival, no sentido de que eu tenho certeza que a minha fotografia ela se alimenta dessas relações, né, e dessas visitas todas que o Festifoto construiu aqui em Porto Alegre. Para mim sempre foi muito importante, enriquecedor, me leva para outros contatos, pessoas de outros lugares, e eu crio o meu trabalho também para poder estar junto do Festifoto, por exemplo, né? Se existe uma convocatória, eu procuro, se eu tenho possibilidade e estou produzindo alguma coisa, eu procuro submeter na convocatória. Então, a gente trouxe todos esses assuntos do festival, o senhor já tem 15 anos, né? Então, são 15 anos. Quase tocando violino. E com o Quindim, a Paola é toda a história do rock, contando casos. E aí foi um outro estilo de conversa. O Quindim era parceiro da Lore, e o Quindim tem os transplantados, que são os transplantados os transplantados, né? Ele, o Bebeto Alves, o Ricardo Cordeiro e o Jimmy Joy são transplantados de órgãos. Então, eles têm essa campanha do transplante de órgãos, que é muito viva, forte. Eles se juntaram para construir a própria banda. E são estilos diferentes, mas eles têm novas construções. Então, trazer a história de cada um para dentro da exposição, fazer novos retratos, criar novas perspectivas. Então, eu acho interessante também que me veio aqui, assim como a gente falou antes, que existe essa certa convivência entre o passado e o presente na obra da Fernanda,
também tem essa convivência do só e do conjunto, né? Porque tem séries da Fernanda que são bem solitárias, né? Esse mesmo, aquele que ela faz, não sei como é que é o nome, aquele que ela faz pelo satélite, né? Tem algumas séries que são mais individuais, mas tem um apelo muito forte no trabalho da Fernanda, que é a construção conjunta, né? Que é estar com as pessoas e a afetividade que isso traz, e sempre tem várias pessoas incluídas nos projetos, tanto quanto fotografados, mas a Fernanda, eu acho que ela fala, no trabalho dela, ela traz muito essa questão do coletivo, porque ela envolve essas pessoas de diferentes lugares e acaba todo mundo formando um grupo enorme, né, que está participando dessa exposição e dos trabalhos da Fernanda, né? Então, é interessante a coisa de viver o passado e o presente, de viver o solitário, né? Tem uma exposição que, inclusive, são retratos dela, mas, mesmo assim, está incluindo gente. Naquela da memória, que é uma mais solitária, ela deu um jeito de fazer uma obra interativa para as pessoas também se envolverem, né? Então, assim, então tem esse outro movimento a Fernanda com todo mundo, né? Que são os seus afetos, né? Então, acho que isso pesa bastante no trabalho, e aí jogo isso aí para ver o que a Ângela gostaria de falar sobre isso, e eu acho que a gente poderia ter uma fala de encerramento de vocês também, e da Ângela sobre isso e sobre o trabalho, e agradecer assim, imensamente poder estar aqui com essas duas mulheres que eu amo, e que é realmente muito bom poder estar longe e estar perto. Eu acho que a tua fala, Marian, ela já é indiciadora de que entendes muito bem a obra da Fernanda e que, de facto, esta possibilidade de a exposição ser viva também, ser visitada por pessoas tão distintas, estar incluída também na Bienal, o que também é importante, circulam tantas pessoas, isso torna o projeto em constante continuidade. A exposição tem que ter essa flexibilidade, não é? É uma exposição viva, não é uma exposição neutra, ela atrai. Então, acho que o espaço, o jardim, toda a sua envolvente, a espontaneidade da Fernanda circulando pela exposição, isso tudo já são performances que a Fernanda usa, e essa possibilidade também de também ela circular, não é? E trazer tudo aquilo que ela viveu, as emoções, a mãe que vai visitando a exposição, tudo isso é muito bonito porque é algo de celebração e é uma exposição muito festiva. Tem essa carga, não é, histórica, mas ao mesmo tempo eternamente jovem, não é? Eternamente viva, e por isso foi para mim uma tremenda oportunidade também para mostrar, apesar de eu nunca me senti tão próxima de uma exposição como esta, apesar de estar atravessada por um oceano, porque fui acompanhando, fui vendo, fui fazendo vendo o crescendo dela, desde o zero desde o primeiro esboço no PDF até à sua beleza de crescimento, né? A sua concretização. O que vem a seguir, desde as publicações, as itinerâncias, isso vão ser desdobramentos, mas a felicidade é tão grande de termos chegado até aqui que acho que agora ficamos mais fortes. Eu, pelo menos, sinto-me mais forte para acompanhar as próximas fases e ao mesmo tempo, se me sentia um pouco até o facto de ser amiga, não é? Há sempre essa dificuldade, que é uma amiga curadora, é sempre difícil, porque é mais difícil ainda. Então agora assumi totalmente esse papel e por isso só vai reforçar a amizade e por isso estamos aqui preparados para mais uns 30 anos, Fernanda, juntamente com amigos, para poder conquistar tantas outras coisas. Que legal. É preciso falar também da presença do Marco Francoviac, que fez essa expografia, que foi muito importante assim, para nos ajudar a desvendar aquele espaço que era incógnito, e também o esforço de fazer esse encontro com as obras, assim, né? Porque, eu tenho trabalho, mas eu tive que reunir tudo, porque eram coisas
antigas, e às vezes tem coisas que nem são digitalizadas, enfim. As organizações elas vão acontecendo com o andar da carruagem, e aí a carruagem já estava avançada, e aí para voltar tinha que então fazer, né, recuperar isso. E eu acho que agora a gente tem as próximas visitas, que é hoje o Alexandre Santos, no sábado com a Gisela Rodrigues, que é a poeta do livro Desordem, e no dia 12, no feriado, com a Marian Starosta, fotógrafa, videomaker, e amiga de tantos do século passado. Mas está presente, por exemplo, a Ângela está em Portugal, mas ela está constantemente visualizando esse movimento que acontece no Instagram, nas postagens dos espectadores, nas visitas. As visitas estão sendo super despretensiosas, são lives que a Elisa Facioli faz, que também é amiga, fotógrafa, e às vezes a gente grava e depois posta. Então, são dinâmicas que a gente está criando, está inventando. Desde a última noite nos museus, que eu tive a oportunidade de estar com a Rua Suspensa na Mário Quintana, eu entendi que eu tinha que estar na exposição, recebendo os espectadores e conversando sobre a obra, recebendo as pessoas. Isso aí é muito bom. Então eu não quis perder isso aqui durante esse trabalho no DEMAI, na Galeria de Arte. Quero agradecer a Estúdio C Galeria, que representa o meu trabalho, e que as obras estão à venda lá. Agradecer a vocês por toparem essa conversa que a gente teve que, né, criar essa situação. Eu acho que daqui a pouco a gente está intergaláctico, né? Oh, que modernidade! E, Mário, obrigada por nos receber no Espaço Latente e as visitas que estão nos acompanhando. A gente podia fazer uma foto, né? Concordo. E aproveitar para dizer, ó, Lula lá. Com essa, né? Lula lá, vou fazer uma foto com o Lula lá, porque nossa história está triste. Exatamente. Mas Nada, ficará vai boa. ficar bem. Vai ficar bem. Fazendo, Fernando? Sim. Todos com o Lzinho, olha lá. Martinha, querida Martinha. A Ângela está sem vídeo, Ângela. Não, ela está em vídeo. Não, a outra Ângela. Tá. Eu já tirei uma foto que ela estava, aproveitei. Que bom! Nós temos a nossa segunda fotógrafa aqui, que é a Ângela. A Ângela é uma amiga aqui do Rio, uma Marta. terapeuta. A Ângela não mata, ela é louca. Viu, Ângela? Então, a Martinha... Eu aproveitei para fazer a pergunta de quando vem para o Rio essa exposição. Então, quem sabe no ano que vem, eu acho que talvez. Vamos mexer o caldeirão para trazer isso. Nossa, o caldeirão pode botar lá naquele encontro do cacau, do não sei o quê, da fogueira, eu quero. Eu acho que está aí planeado, já está. Mas eu acho que já tem um convite para o Rio de Janeiro. Que máximo, hein? Bom saber. Conte com a nossa ajuda por aqui. Obrigada. Então, sucesso aí, obrigada, Ângela, Martinha, outra Ângela. Quando chegar ao Rio, procura a gente. Tá bem, falou. Obrigada. Tchau, queridas. Até já. Tchau. Tchau, até já.